Seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais um episódio do Pode Fica. E é o seguinte, eu falo sobre relacionamento, né? Quem conhece meu Instagram, quem conhece meu canal, eu falo sobre relacionamento, sobre casamento, como se comunicar bem no casamento, né? Relacionamentos de valor. E eu trouxe alguém aqui que tem uma experiência muito grande em relacionamentos. Eu trouxe uma pessoa que está no 3º casamento, tem 2 filhos, tem 2 enteados e tem uma história assim profunda para falar sobre casamento. Essa pessoa é nada mais, nada menos do que o meu marido. É muito esquisito fazer um podcast com você, eu muito confesso. Esquisito, é verdade, mas é o que temos. Então tá ótimo, se é o que temos, para mim tá ótimo. Não, mas eu tô feliz de poder falar para as pessoas assim, de a gente abrir a caixa preta do que a gente vive, porque realmente você se expõe e quanto de mentira que tem nessa internet, quanto de maquiagem que a gente vê de pessoas que não têm minimamente que passaram, que a gente vê assim, que passaram pelos perrengues que a gente passou e que estão querendo ensinar para as pessoas. O que eu vejo que acaba sendo muito superficial pelo que elas passam, né, nos conteúdos da internet. E a gente mesmo vê, e a gente brinca com isso, né, gente? Uma pessoa que não tem um filho só, né? Não tem boleto para pagar porque o marido é rico, né? E a gente aqui na peleja com um monte de filho, 4 filhos, 2 seus, 2 meus, vários divórcios, né? Se a gente somar tudo, né? Então, se a gente somar tudo, enfim, tem 4 divórcios mais um meio. Mas a gente separou, né? Então, se somar tudo, a gente tem 5 divórcios. 5 divórcios, exatamente. 2 seus, seus, 2 meus. E é exatamente aí onde as pessoas podem achar que a gente nem tem autoridade para falar sobre isso. Quando, na verdade, o que há de vir, há de provar. Né? Não só o que há de vir, mas o que nós já construímos também. Porque é admirável, quando a gente olha para trás, vendo de fora, o que a gente já conseguiu de prosperidade dentro do casamento, de prosperidade financeira. E eu me orgulho demais da minha história com você. Então, nós temos autoridade, sim. Vai ser difícil fazer esse podcast sem ficar assim. Né? E qual que é, então, a diferença para dizer agora vai funcionar esse casamento? Bom, até travo a garganta para falar sobre isso. Mas não tem como a gente começar qualquer conversa, na verdade, sobre a vida inteira. Mas não tem como a gente começar, principalmente com relação ao casamento, se a gente não coloca o manual de instruções mais perfeito de toda a história da humanidade, que é a Bíblia, é a submissão a Deus. Se eu não estiver submisso a Deus, se você não estiver submisso a Deus, nós não iremos ter uma relação de harmonia, uma relação que cada um ocupe o seu papel de verdade. Então, o que de fato, não tem como a gente fechar os olhos para isso, que qual é a virada de página literal disso? É o fato de, principalmente eu, ter encontrado a minha função dentro de tudo isso, né? Que era uma função que eu estava totalmente fora, alheio, né? Do que de fato eu precisava fazer. Então, o que me legitima a dizer que vai dar tudo certo agora e nós vamos fazer dar certo é isso. É a submissão a Deus e esse manual de instruções que ele deixa para nós, e é absurdo como cada provérbio, cada salmo, né, cada versículo de Mateus traz uma verdade tão que não dá para se afastar disso. A gente teve a gente até percebeu a dificuldade das pessoas em relação a isso quando nós fomos ao shopping. E aí nós abordamos casais, lembra? Nós abordamos casais e nós fizemos um desafio. Olha, você responde uma pergunta e se tiver certa, eu te faço um Pix de R$100, né? Acho que a gente fez até um de 150, enfim, não lembro. Foi. Mas a gente faz um Pix para você. E a pergunta era, o que é que você acredita que seja principal, determinante para um casamento dar certo? E foram poucos os casais que conseguiram dizer Deus no centro do casamento. Né? Eles sempre diziam confiança, não ter ciúme, segurança, companheirismo e tal. Mas poucos casais disseram Deus no centro do casamento. Mas desses casais, acho que foram 3 casais, 2 deles, de vários que a gente abordou, 2 deles eram muito jovens, você lembra? Né? Isso nos mostra o quanto não é sobre idade, é sobre a base que você tem. Nós mesmos fomos descobrir isso depois de muito tempo. Perfeito. E uma coisa que a gente precisa, porque cada camada de aproximação, de intimidade com Deus, e a gente precisa deixar muito claro
que muitas vezes as pessoas e os casais se aproximam de Deus pelo que ele pode dar, pelos milagres que ele pode operar, né? Quando na verdade o mais importante de tudo isso é a intimidade com Deus, é o conversar com Deus todos os dias, é o se fazer ouvir. Porque não adianta você falar, pedir, se você não se dispõe a esse ouvir. E você ter paz no coração para ouvir é muita sabedoria, porque a gente sempre quer falar. E o ouvir acaba sendo naturalmente a resposta que a gente precisa. Mas as pessoas buscam Deus pelo que ele pode dar e não pelo relacionamento. E na verdade isso acaba se reproduzindo nas relações entre pais e filhos. Porque os filhos eles querem. Mas se aproximar, né, acaba sendo uma dificuldade muito grande deles, né? E quando a gente traz isso na relação entre pais e filhos, a gente mostra como tem que ser a relação com Deus. Porque senão vai ser um cartão de crédito infinito no céu, e não é bem assim. Você precisa, de fato, mostrar que você quer relacionamento com Deus. E com os pais também. E eu creio que esse relacionamento com Deus, ele... Nos relacionando bem com Deus, ele nos ensina a nos relacionar bem com as pessoas. Se eu estou submissa a Deus, eu consigo me relacionar bem com meu marido, eu consigo me relacionar bem com a minha família, com a minha família eu digo os meus pais, né? Com os meus filhos. Eu penso que um filho, para se relacionar bem com um pai e com uma mãe, ele precisa se relacionar primeiro com Deus. A gente, para se relacionar bem, a gente precisa se relacionar primeiro com Deus. Isso me faz te fazer uma pergunta. Não tem jeito, a gente acaba falando, vou fazer um podcast com meu marido, mas eu acabo incorporando a minha primeira função, que é de conduzir e perguntar. E aqui nesse podcast. E a gente é muito amigo, né? A gente brinca, que quando a gente acorda, a gente precisa de 1h30, porque o tanto que a gente já se atrasou conversando, né? Eu falo, para de conversar, pelo amor de Deus, porque você tá conversando demais. Para dormir, para acordar é desse jeito. E eu tenho agora te perguntando como uma amiga. Você acredita que nos seus outros casamentos, se você tivesse tido Deus, o desfecho teria sido outro? Totalmente, até porque a gente tem uma... Cara, é tudo tão... A sequência é toda tão bem arquitetada que, às vezes, a pergunta não é nem essa. A pergunta é, se você tivesse conhecido Deus, você teria entrado nessas situações? Ou você teria suspendido o relacionamento antes disso? Porque, primeiro, é difícil você querer assimilar a ideia de que você pode mudar alguém. Principalmente, depois do casamento muda. Não muda, não é assim que funciona. Então, eu acho que, claro, que um conhecimento da palavra, de todos esses princípios, eles teriam levado a situações diferentes dentro do que a gente imagina que uma pessoa poderia querer dar uma reciprocidade de entrar nessa mesma sintonia. Mas, partindo do princípio de que ninguém tem a obrigação de mudar porque o outro ofereceu esse caminho, eu penso que a pergunta ela passa a ter um propósito até maior, de que você aprenda a escolher as pessoas antes de você entrar numa situação onde você já vai ter filhos, você vai ter uma perda de patrimônio, você vai perder 15 anos da sua vida, etc, etc, etc. Então, eu acho que o conhecer Deus, ele te poupa muita coisa. Não dentro do casamento simplesmente, porque é possível recuperar e nós somos prova disso. Porque eu era ateu. Né? Você viu meu caderninho esses dias, onde eu anotava todas as minhas dúvidas, todas as minhas afrontas, né, ao meu conhecimento. Mas aquilo, o que era aquilo? Era uma busca assim, verdadeira, legítima, genuína, de saber o que é isso que é Deus que tanto falam. Né? E o jeito de eu encontrar foi um jeito muito lógico, e a lógica se operou de um jeito que, enfim, como diz o meu amigo e irmão Rogério, você não pode provar Deus, você tem que experimentar Deus. Mas isso veio do seu pai também, né? Totalmente. Eu falo assim que a experiência que eu carrego para trás tem uma infinidade de fatores, né? Meu pai, minha mãe, cada um com o seu arranjo, né? Cada um com a sua dificuldade de transmitir o que precisava, o pai enquanto figura masculina, a mãe enquanto figura feminina. Mas o que eu falo de mim, né? Porque eu poderia ter tido uma influência de outra pessoa de fora, né? As minhas tias eram muito católicas, né? Mas acaba sendo um conceito muito engessado, onde se você foge disso, o pecado te condena eternamente, etc. Então, de fato, tem a questão do meu pai, que hoje eu já me reconciliei com ele,
né? De várias formas, assim, seja antes de ele morrer, seja depois de ele morrer. Eu converso muito com ele. Mas consegui honrá-lo. Isso é o mais importante. Isso é constelação familiar, gente. Colocar os nossos pais dentro do sistema, se reconciliar com ele, pedir perdão, entender que eles deram o melhor que eles poderiam. E, principalmente, meu amor, tirar a autoridade deles e colocar a autoridade em Deus. Esse pensamento, para mim, ele é tão poderoso. Muitas pessoas me perguntam, como é que eu faço para fazer tal coisa certo? A primeira coisa que você vai fazer é tirar a autoridade dos seus pais, colocar a autoridade em Deus, porque com Deus não tem erro. E quando você tira dos seus pais, você deixa aquilo que era dos seus pais com eles. Seja a limitação, o erro, alguns valores que hoje não fazem sentido para você, e você coloca em Deus. E coloca os seus pais no lugar deles. Daquele que fizeram o melhor que eles puderam fazer e tá tudo bem. E aí a gente escolhe herdar aquilo que faz sentido para nós. Eu tive muita dificuldade de escolher herdar o que fazia sentido para mim do meu pai e da minha mãe, você sabe disso. Uhum. Mas eu encontrei. Eu consigo olhar para minha mãe hoje dizendo, isso e isso aqui dela eu quero. Isso, isso não. E do meu pai também. E penso que isso faz a reconstrução de uma nova versão da gente para que a gente possa escolher certo alguém. Isso que eu estava falando sobre escolher certo, eu acredito que a pergunta que eu fiz, eu acredito o seguinte: se nós tivéssemos Deus nos nossos outros casamentos, se os dois tivessem Deus, isso poderia ter tido um outro desfecho. Mas ter Deus, muitas vezes, não nos faria entrar nessas relações, né? Porque depois não tem jeito. Por mais que nós estejamos juntos hoje, mas o divórcio tem um preço alto. Totalmente. O divórcio tem um preço alto, quiçá, se você não ressignificar, irremediável, né? E o divórcio, eu não desejo divórcio para ninguém. Embora eu tenha me divorciado 2 vezes, eu não desejo divórcio para ninguém, porque nós pagamos um preço alto. Pagamos um preço alto com os filhos, pagamos um preço alto financeiro, né? Você também acredita nisso? Totalmente. É como eu tinha falado. Ninguém entra num casamento para sair, né? Mas se você não tem base para se relacionar primeiro consigo mesmo, eu não estou nem falando de Deus ainda, tá? Assim, porque isso é princípio básico, né? E olha quem está falando, né? Que eu 47 anos da minha vida que eu não me relacionei com Deus. Eu busquei Deus, mas não tinha me relacionado com Ele. Então, a partir de 3 de dezembro de 2023, foi a data que eu considero assim como um marco, que foi o meu batismo, né? Tem um ano. E de lá para cá, tudo aconteceu muito rápido. Em março, eu fui para o Legendários. Depois, eu já servi no Legendários. Em março de 2024, fui para o Legendários. Depois, não lembro exatamente quando foi, junho, julho, alguma coisa assim. Eu servi no Legendários. Vou servir agora novamente, agora em dezembro. E o Legendários também foi uma transformação assim avassaladora na vida de todo homem que se coloca na posição de submissão a receber os aprendizados que vêm da montanha. Então, eu sugiro a todo homem que se pretenda formar uma família, vá ao Legendários, se coloque na posição de receber as lições do Legendário número 1, que é Jesus Cristo. Então, aquela montanha, ela te transforma, não tem como. Até pastores que já têm muitos anos de ministério, pessoas com muita idade, 70, 80 anos, nós temos Legendários com essa idade, inclusive, elas saem de lá transformadas. Eu sugiro, eu recomendo que você vá ao Legendários mais próximo do lugar que você mora, porque nós temos vários pontos no Brasil todo. Aqui no Tocantins, você segue o Legendários Tocantins, né? Tem o Legendários Brasil, que de lá ele ramifica para todos os Legendários, mas o Legendários é uma mudança assim, muito radical na vida do homem e, consequentemente, da família. Conta um segredo pra gente do Legendários. Tá, eu não posso contar segredo porque é uma coisa... Nós queremos saber. Mas o Legendários é espiritual. A gente vê o pessoal indo com as mochilas e vai ser físico. Tem uma parte física, tem uma parte moral, tem uma parte espiritual, mas eminentemente ela é espiritual. Agora me fala uma coisa. Por que quase todos os homens voltam do Legendários apaixonados pelas suas esposas? Existe algum momento onde dizem, voltem apaixonados pelas suas esposas? Porque o tanto de gente que pede em casamento, que ajoelha, fala sobre isso, porque eu fico muito curiosa. O mais legal
dessa mudança de pensamento é que é muito tapa na cara que acontece ali dentro. E não existe uma fala dessa que você falou. Não existe. Ninguém fala, voltem para suas esposas assim, assim, assado. É uma coisa muito pessoal de cada pessoa. A transformação é muito, muito individual. Mas esses tapas na cara que vem tem muito a ver com família. Muito a ver com família. O eixo principal do Legendários tem a ver com a consolidação do homem enquanto chefe dessa família, enquanto sacerdote dessa família, provedor, né, protetor. Então, vamos dizer assim, porque querendo dar exemplo, mas sem poder dar exemplo. Sem poder dar exemplo, né? Quem sabe sai um segredo aí, gente, não corta, exatamente, tá? Mas existem alguns princípios que são a confidencialidade lá do que acontece lá dentro, né? E tem que ser, né? E tem que ser, exatamente, tem que ser. Legendário que se preze não dá spoiler, legendário que se preze não coloca a mão na transformação de outro que vai subir ali. Então, só finalizando o que você me perguntou, não existe recomendação específica quanto a voltar e pedir a sua esposa em casamento. Mas são coisas que vão acontecendo, pequenas e grandes, né, que vão acontecendo ali, que os homens eles voltam realmente muito convictos da posição que a mulher representa na vida dele e na família. Não tem como não dizer que esse movimento, ele é um movimento totalmente contra o que o mundo está oferecendo, né, meu amor? Totalmente, totalmente. Porque o mundo está oferecendo o quê? O mundo está oferecendo que não tenham filhos, porque filhos dão trabalho, não se casem, porque casamento é uma instituição falida, não saiam da casa dos seus pais. E o Legendários, ele vem trazer o oposto disso, né? Vem dizer, tenham filhos, se casem, saiam da casa dos seus pais. Esse senso de família mesmo, que não se abandona uma família, né? Não se sai de uma família. E isso é trazido pelo mundo de uma forma muito sutil. Isso. De uma forma muito que você nem percebe. Você às vezes está rindo de uma piada que você diz, espera aí, eu estou rindo de uma piada onde o homem está diminuindo a esposa? Eu estou rindo de uma piada onde a mulher está ridicularizando o marido porque ele não pagou uma conta ou coisa parecida. Então, enfim, o mundo ele traz a deterioração da família, o mundo traz o afastamento de Deus, o mundo traz gatilhos tão fáceis de cair que a gente, quando percebe isso, que a gente vai para o mundo e vê, né, que a gente viaja e tal, a gente percebe o quão fácil é ser seduzido por essas armadilhas do mundo, né, de que o prazer fácil, né, até mesmo a poligamia que aparece, né, com tanta força, né, recentemente, mostrando que é liberdade, quando na verdade é uma grande de uma prisão, porque você não consegue se relacionar consigo mesmo, vai ter que procurar um monte de mulher para se satisfazer, né? Então o cara que ele entra numa dessa, ele não entendeu ainda que ele é um grande trouxa. Que homem sério mesmo, o modo hard de você viver é de você viver com uma mulher só. Então, o mundo facilita para você, né? Mas o caminho estreito é o caminho que é o mais correto, não tem como fugir disso. A palavra de Deus diz, não ame as coisas do mundo, e sim as coisas de Deus. E o que vem do mundo, e que vai colocando goela abaixo pra gente, nunca lá no final edifica. Sempre dá problema. Sim. A gente já viveu o mundo, né? Eu penso que a gente fala isso com tranquilidade, porque a gente já viveu o mundo. Exatamente. E o mundo, ele não traz bons frutos. E é interessante, só para finalizar essa questão da poligamia, que a gente fala, a gente vê tanto e acaba, até não tem uma aula no seu curso sobre isso, mas os poligâmicos, eles tentam sustentar a poligamia com base em Salomão, que teve mais de 1000 mulheres, só que ele próprio diz, eu não amei nenhuma. Veja que triste um homem ter mais de 1000 mulheres, porque 1000 ali ele está contando para colocar um número. Mas um homem ter mais de 1000 mulheres e não ter uma mulher para saber qual o teu sonho. O que é que você quer para a tua vida? O que é que você quer construir junto comigo? O que é que você quer quando a gente estiver bem velhinho você contar para os nossos netos? Isso sim é construir. Isso sim é liberdade, porque
um relacionamento é decisão e é escolha. Então, é tão vazio o que esses outros formatos trazem que eu morro de dó das pessoas se envolverem com isso e se colocarem na posição de sustentar que isso é liberdade, sustentar que isso tem sustentação bíblica e tal. Enfim. Tem muita gente que usa a Bíblia para poder legitimar as coisas que faz. Sobre a poligamia, que é um assunto que está super em alta, esses dias eu fiz uma postagem, quase fui cancelada por conta disso. A poligamia, ela não permite que você aprofunde nos relacionamentos. A poligamia, ela busca a perfeição. Por quê? Porque você vê uma imperfeição em alguém, você diz, tá, mas no outro eu vou ter. Não tem nesse, no outro eu tenho. Então você vai colecionando características isoladas das pessoas, porque ele me supre no sexo, mas o outro me supre no afeto, e o outro me supre no dinheiro. Eu já escutei isso. Tá? Eu tenho um namorado e um amante, porque o namorado ele me supre no dinheiro, agora o amante me supre no sexo. Ou vice-versa, o amante supre no dinheiro. Ou seja, você fica buscando uma perfeição. Isso não permite que você aprofunde. A poligamia, ela faz com que você não seja de fato quem você é, porque no início do relacionamento a gente está sempre vendendo. É inevitável, você está sempre vendendo algo que com o tempo você vai relaxando. É aquela história da mulher que quando sai a primeira vez com o cara, ela come pouco para ele não achar que ela come muito. E depois de 6 meses, ela está comendo mais do que ele. Né? Eu mais ou menos sou assim. Então, as máscaras, elas caem na monogamia. Você aprofunda, você não busca mais a perfeição, mas você busca evoluir com aquela pessoa que você escolheu. Mas está muito difícil que as pessoas entendam isso, porque de fato é sutil. O próprio desenho da Peppa, que coloca o pai da Peppa numa situação de fragilidade. Papai bobo, né? Papai bobinho. A mãe que manda, né? A mamãe porca que manda em tudo ali. O papai, coitado, tem um episódio que ela quebra a televisão do papai e a mamãe mente com ela para o papai sobre a televisão. E quanto uma mentira para uma criança causa problemas lá na frente. Porque se a minha mãe está mentindo para o meu pai, meu Deus, eu estou totalmente legitimada a poder mentir. O e Homer muito Simpson sutil, assim né? Também, os Simpsons. Os Simpsons também. Né? O Incrível Mundo de Gumball, que é um desenho muito gostoso, muito legal de assistir, mas se você não tiver vamos dizer assim, essa ressalva, né? Eu assisto com a Júlia, assim, demais, só que temos que ter as ressalvas, né? De dizer assim, o pai é o idiota, a mãe é que é a ditadora ali e tal. Então a gente tem que ter, o formato do mundo basicamente é esse hoje, né? A mãe autoritária demais, o pai bobo demais, então a gente tem que fazer com que esses papéis eles se equilibrem, né? Colocando cada um no seu lugar, né? O homem quanto provedor, quanto protetor, quanto sacerdote, né? Como patriarca, e a mulher como auxiliadora, a mulher como mantenedora da casa, né? Isso não significa dizer que a mulher não possa trabalhar, não é isso. Tem tanta coisa que pode ser dito sobre isso, mas os papéis eles se invertem a pretexto de a mulher tem a liberdade de ser como ela quiser. Eu concordo com a possibilidade que a mulher ela possa se expressar, mas que existem papéis que se tirar isso do eixo, vai haver desequilíbrio para mais ou para menos. Agora, mudando de assunto Bom. um pouquinho, como é que é ser padrasto? Bom, ser padrasto é uma experiência muito, no começo, é muito delicada, né? Você nunca tinha sido padrasto de ninguém? Não. Ela é uma experiência delicada, mas nunca deixa de ser delicada, porque, afinal de contas, você está tratando com uma pessoa que não é filho, você tem que ter um respeito com o pai ou a mãe, né, do enteado, enteada. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito desafiadora, porque ali você está colocando à prova uma paciência, uma vontade de ensinar, uma vontade de querer que aquela pessoa cresça na vida, né? Você vê muito isso, eu puxando o Felipe para que ele desenvolva, né, algumas capacidades, algumas habilidades dele, né? E de meninas também, né? Porque tem meninas que são mais quietas, outras que são mais agitadas e tal. Então a Olivia, ela tá nesse time, né, das agitadas. Mas é um amor que a gente constrói. E é um amor que, quando eu passeio com a Olivia, eu percebo o tanto que é
uma devolutiva dela. Na verdade, ela entrega, assim, sem medida, né? Mas a devolutiva dela de coisas tão pequenas que ficam marcadas, né? Cara, isso é muito prazeroso, saber que você está deixando uma marca positiva no crescimento daquela pessoinha e que lá na frente ela vai formar a família dela e que vai levar com ela e para a família dela que ela vai formar, vai levar um ensinamento seu. Então, amor não se divide. O amor, quanto mais você divide, mais ele cresce, mais multiplica, né? Então, eu digo para os homens, né, que estiverem assistindo esse podcast, e para as mulheres que também se envolvam com pessoas que já têm filho, que não se preocupem com isso. Pelo contrário, que essa pessoa que também está chegando junto da relação nesse pacote, ela está ali e você pode ser um catalisador, pode ser uma ferramenta para até mesmo aproximar o pai daquela filha que tem um relacionamento muito superficial com o pai, que no caso foi exatamente o que aconteceu entre eu e você. Né? Então, você já vinha de uma relação muito sólida com os seus meninos, mas eu agradeço demais a tudo que você proporcionou para a gente, de a gente ter uma relação mais franca entre eu e a Júlia, por exemplo, entre eu e a Maria Luísa, né? Para os recasados isso é muito difícil. E eu acho que é um tema que a gente pode até entrar agora, sabe? É muito difícil ser recasado. E tem muitos casais que eles se separam por serem recasados, porque eles não dão conta. Porque são muitos modelos de mundo sendo engolidos um pelo outro. Porque no nosso caso, ainda que são 2 e 2, são muitos modelos de mundo que a gente tem que colocar numa mesma casa. Eu penso que o ser recasado traz um desafio maior. Eu penso que ser padrasto e ser madrasta também traz um grande desafio e que a gente precisa estar sempre buscando conduzir isso com muito amor e com muito amor em Cristo. Porque senão é cada vez mais difícil, porque você não sabe o que tem do lado de lá. Né? Eu já fui madrasta e sempre tive uma relação muito boa com o meu enteado, mas porque existia muito isso, de que aqui, nesta família, nós temos esse jeito, essas regras, e está tudo muito bem, e é leve, e ok. Nunca o ser recasado trouxe peso. E eu penso que as famílias, elas deveriam olhar para isso, entender que, como você falou, quanto mais a gente divide o amor, mais esse amor multiplica. A intensidade das minhas relações com os meus filhos, ela chegou na sua vida, né? Exatamente. Então é difícil quando chega alguém intenso para alguém que é muito raso, dá uma confusão. E por isso que o casal precisa estar muito consolidado. Eu penso que sem ter Jesus, a gente ainda conseguiu muita coisa. Não Sim, foi? É verdade. Antes mesmo de a gente ter essa adesão, né, vamos chamar assim, ao inevitável, né, que é você, de fato, seguir esse caminho, a gente tinha sempre teve uma relação muito, muito transparente, uma relação onde não se pretendia enganar um ao outro, não se pretendia beneficiar um do outro, né? Então, isso já mostrou. E, na verdade, a nossa separação mostrou como, de fato, as pessoas reagem quando tira a máscara. Porque quando você separa, você tem todos os motivos para prejudicar, de acordo com a interpretação do mundo, e você não está ligado mais àquela pessoa. Né? Então, é um momento propício para você mostrar para aquela pessoa, ou então para você agir da maneira como você está livre para provocar maldade. Para ser quem você é. Se você se escondeu, para ser quem você é. Exatamente. Se você se escondeu durante 15 anos, vamos dizer assim. Você não deve mais nada. Exatamente. Você não Seja precisa. Agora. Exatamente. Então, tem muito casamento que é assim, que as pessoas às vezes não se separam por imaginar que essa pessoa vai prejudicá-la. Né? Então, a separação, a crise, quando você submete alguém à crise, ou de forma intencional, porque nossa separação não foi uma coisa intencional, eu vou separar dela para ver como é que ela reage, não. Mas quando você submete alguém à crise, qualquer ela que seja, você consegue ver como ela reage. Ela pode abandonar o barco numa crise financeira, ela pode trair você numa relação que não tem base alguma. Então, é a crise que ela faz com que... É o clichêzão, né? Mas só que a base do Legendários é essa. Te submeter a crises para que você dali cresça. Eu acho que eu dei... Não dei spoiler. Né? Não. Não dei spoiler. Minimamente, você subiu uma montanha. O que é o Legendários, durante 72 então? horas, você está em crise ali. Perfeito, tá perfeito. difícil. Então, o que é o Legendários? O Legendário que todo mundo chama de retiro, que as pessoas chamam de retiro, encontro de homens. O Legendário é uma expedição.
que é para além de uma expedição na natureza, onde você se desconecta durante 72 horas de celular, de rede social, é uma expedição para dentro de você, onde você vai encontrar respostas que estavam na sua cara o tempo inteiro, mas que tira o véu. E nesse momento é tão avassalador, tem vídeos, né, no YouTube, no Instagram, que as pessoas elas se colocam numa situação de submissão, assim, de se colocar na mão de Deus para dizer assim, cara, faça de mim o que for da sua vontade. Então, Legendários é uma expedição para dentro de si. É um retiro onde o homem vai ser confrontado com diversas faces da sua vida, né? Diversos pedaços da sua vida que você precisa consertar. Então, mais uma vez, eu não canso de dizer isso, eu recomendo que todo homem vá para o Legendários. Crise, foi a palavra que você colocou aí algumas vezes. Tem uma explicação, quando você diz assim, a gente separou e aí no momento da crise eu vi quem você era e tal, as pessoas se... Tem uma explicação sobre isso. Vou refazer. Existe uma explicação sobre conhecer a mulher no momento da crise. A primeira mulher que o homem tem é a mãe. E a mãe é aquela que está com ele para tudo. Eu tenho certeza que se eu disser, me diga um momento difícil que sua mãe estava com você, você vai dizer algum. Você vai dizer, teve aquele momento ali. A começar muito no início da vida, quando esse menino ele está doente, quando esse menino ele precisa de algo, quando esse menino passa alguma dificuldade, a mãe é quem está ali. Quem que o menino recorre? A mãe. Quando esse menino vai virando homem, ele ainda tem a mãe como essa mulher que está com ele nas crises. E aí ele se casa. Existe a mulher do passatempo, que é aquela que o homem fica, que é mais um prazer sexual. Existe a mulher para a vida, que ele quer se casar, né, dividir momentos bons. E existe a mulher sagrada. A mulher sagrada é aquele que ele quer casar e fazer dar certo. É aquele que ele quer ter filhos. E é aquele que ele quer passar o restante da vida. Essa mulher, ela só atinge esse lugar quando ela consegue provocar nele o mesmo sentimento que a mãe conseguiu. Então, ele retira a mãe do lugar de santidade e coloca a mulher. É quando ele passa por alguma crise e ele diz, meu Deus, eu não imaginava que ela estaria comigo durante essa crise. Eu não imaginava que ela seria capaz de suportar tudo isso comigo. É nessa hora que essa mulher atinge esse nível que muitas mulheres querem alcançar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Mulheres, não significa que vocês vão precisar esperar uma crise para que esses homens te reconheçam. Porém, é num momento desse que, muito provavelmente, você vai alcançar um lugar de mulher sagrada e esse casamento ele vai durar para sempre. Faz todo sentido, sim. Faz todo sentido, até porque a forma como o homem se relaciona com uma mulher, para depois que ele sai do convívio da mãe, ele é muito referenciado por essa forma, por essa regra que foi, esse comportamento que foi implantado, né? Então, é por isso que é tão importante e é por isso que é tão necessário que as mulheres que se separam, que elas promovam um relacionamento saudável entre os filhos e o pai. Porque é muito comum que aconteça de a mulher dificultar o relacionamento, a mulher gerar situações para que os filhos eles venham a se confrontar com o pai. E eu, como trabalho com direito, já passei por várias de família e vejo isso com muita, mas muita frequência, né? Existe até uma síndrome que chama a síndrome da alienação parental, que ela vem de um conto trágico grego, né, da síndrome de Medeia, né? Então é uma história bem interessante, onde as mulheres, na época enfim, não vou contar a síndrome o conto da síndrome de Medeia aqui, mas basicamente... Mas fala sobre o que se trata, porque agora você começou. Então tá bom. Bom, a síndrome de Medeia é o seguinte. Havia uma mulher que era esposa de Jasão, Medeia. E Jasão era um guerreiro. E, olha, falando de Grécia Antiga aqui no podcast. Mas Jasão, o que aconteceu? Um rei pediu a aliança dele em troca do exército e vantagens para que ele batalhasse. Porque, na verdade, os exércitos eles eram de mercenários.
Então, os reis tinham os exércitos deles, mas quando ele via exércitos mais fortes, ele dizia, bom, eu quero esse exército comigo. E aí prometeu a filha dele, do rei, para Jazão. E Jazão aceitou. Quando ele volta para casa, que Medeia ficou sabendo disso, ela, para se vingar dele, fecha as portas dos aposentos dele e mata os 2 filhos. E Jazão, do lado de fora, escuta tudo e nada pode fazer. Né? Então, é um conto da tragédia grega que traz muito para o presente. Que, invariavelmente, assim, é muito mais comum que mulheres promovam esse tipo de alienação parental do que homens. Né? Mas a justiça hoje precisa estar muito bem aparelhada para que consiga debelar esse tipo de situação. Né? Então, quando eu passo pelas varas de família, eu percebo muito isso e dou as minhas contribuições, né, para que isso não aconteça. Mas é muito importante que a mulher, antes de isso se estabelecer, que ela perceba que lá na frente o pior prejudicado vai ser o próprio filho e que, naturalmente, isso vai ser reproduzido para as gerações posteriores. Então, um ato de vingança, um ato de egoísmo, pode lá na frente, não pode não, com certeza lá na frente, vai causar muito dano psicológico, vai dar muita terapia para ser feito, para tentar reverter. Né? Você sabe que dizer isso para uma mulher ou para um homem que pratica esse tipo de comportamento, que é a alienação parental, dizer, olha, você não pode fazer isso porque vai prejudicar o seu filho, não adianta em nada. Não. Por quê? Porque o que precisa ser mudado é a forma que essa mãe e esse pai vê esse filho. Na maioria das vezes, essas pessoas veem esse filho como um patrimônio, como um troféu, como algo que é seu. E que, em sendo meu, eu posso usar contra o outro. Quando você enxerga o seu filho como um ser humano, que tem uma vida individual e que merece viver no sistema que é dele, você não pratica isso. Então, como que eu, uma mulher divorciada, eu vejo o Felipe, por exemplo, meu filho? Eu vejo que ele faz parte de um sistema familiar que é do pai dele e que eu não posso, de jeito nenhum, retirá-lo à força desse sistema. Esse sistema não é meu, é dele. E é até interessante quando você vem, quer dizer, quando ele vem de lá e conta assim, porque a tia Mel me levou para o médico, porque a tia Mel me deu carão, você fala, é isso aí. Ela tem que... Tia Mel é a madrasta, explica, Mel é a madrasta, né? Exatamente. Tia Mel é a companheira do pai do Felipe, do Renato, e tem um excelente relacionamento com o Renato. E conversamos muito, se precisamos, com relação ao Felipe e tal. Tivemos até aquela conversa lá, nós 3, né? Nós 4, né? A tia Mel também participou, né? Várias vezes a gente já conversou. Então, assim, gente, é tão mais leve você viver em harmonia e tranquilidade, sem criar problema para os outros. Mas isso só é necessário para mim, né? Na minha forma de enxergar as coisas, e eu acho que faz sentido, até por conta do meu trabalho, as sementes que eu consigo plantar, elas têm dado bons frutos, meus pacientes estão aí para dizer isso, e só faz sentido quando você vive uma vida em Cristo, em primeiro lugar, e quando você respeita o sistema familiar. Porque a própria Bíblia fala sobre constelação familiar, sobre maldição hereditária. Aquele erro, aquele pecado, ele pode ir até de 3 até 4 gerações. E o sistema familiar, ele necessita ser respeitado em suas leis, que é o equilíbrio, que é o pertencimento e a hierarquia. Eu não posso trocar a hierarquia porque vai dar problema. Eu não posso deixar de pertencer ou fazer com que alguém não pertença. Então, se eu quiser, de algum jeito, retirar o Felipe, meu filho, desse sistema, eu vou estar prejudicando o sistema do Felipe. E prejudicando o sistema do Felipe, isso vai prejudicar as próximas gerações dele. Então, nada é sobre mim. Nada. A partir do momento, eu creio muito que a partir do momento em que eu tive um filho e que eu me separei, eu devo ser grata aos pais dos meus filhos. É uma decisão muito madura, mas interessante, que eu consigo olhar e dizer, eu sou grata, porque se não fossem eles, não seriam os meus filhos. Seria uma outra criança, você concorda? Seria uma criança geneticamente, minimamente diferente. Então eu penso o seguinte, muito obrigado, porque se não fosse você, não seria ele. E que coisa boa, e deixa eles fazerem parte desse sistema para que libere o meu sistema. Senão o meu fica travado. Exatamente. É uma coisa meio que egoísta e parece a mesma relação com Deus. Você se relaciona com Ele para poder ter benefícios. Mas, na verdade, não é isso. A gente conversou sobre isso esses dias. Foi. Se relacionar com Deus
para além dos benefícios, é tão gostoso, é tão leve. Você sai de uma oração assim, com o coração entregue, rendido a uma força que é superior. É só relacionar, né? É só relacionar, exatamente. E aí você quer fazer tudo na força do seu braço e tal. Só que assim, eu tenho uma pergunta para você, já que você falou de sistema, do meu sistema. Tá, antes... Agora eu já travei, foi tudo. Agora eu tô com medo. Ai, meu Deus! Agora eu tô com medo. Bom, com relação ao seu sistema, que você fala tanto de sistema, e o seu sistema foi um sistema que teve uma diferença, né? Se podemos chamar assim. Foi você com sua mãe, morando com sua mãe, o seu pai, ele registrou você depois de várias tentativas de DNA. Então, como que você consegue desenhar a sua trajetória para chegar ao entendimento de que você hoje é uma mulher? Se você consegue identificar essas etapas, entendeu? E quais foram as bases que você teve para você ser uma mulher que hoje você respeita, entende e enxerga tudo isso, né? Se você teve um sistema de uma forma mais rápida aí, numa frase, se você teve um sistema onde você não teve a figura do pai ali porque ele foi ausente, como você conseguiu sair dessa inteira? A gente ressignifica tudo em Deus. Quando nós tiramos a autoridade dos nossos pais e colocamos em Cristo, a gente entende que ninguém deve nada para ninguém. Quando eu retirei a autoridade do meu pai, e retirar a autoridade é retirar os erros dele, é retirar a omissão, é retirar o mal, inclusive, que ele me causou na infância, porque crescer sem poder dizer a palavra pai. Isso é muito forte. Muito forte. Você crescer sem poder dizer pai. É por isso que eu valorizo tanto essa palavra. Eu valorizo tanto alguém poder ser chamado de pai ou alguém poder dizer pai. Crescer sem dizer essa palavra, inevitavelmente traz traumas. Faz você se sentir menor do que os outros. Porém, quando eu pude chamar alguém de pai, eu falei, uau, eu tenho um pai. Que massa, eu posso dizer pai. Quando eu faço as minhas orações, meu amor, e eu digo pai, soa para mim tão gostoso essa palavra, porque até que enfim eu pude dizê-la. Eu creio que tudo pode ser ressignificado, principalmente quando a gente olha a parte cheia do copo e não a parte mais vazia. Eu tive um momento com o meu pai aqui dentro, quando eu fiz uma constelação enquanto paciente, e a consteladora me disse: o que você tem para agradecer do seu pai, ao seu pai? Eu travei, porque eu vou agradecer o quê? Eu vou agradecer ele ter faltado no DNA? Eu vou agradecer ele ter atravessado a rua quando ele me via pequena? Eu vou agradecer as costas que ele me dava quando haviam audiências? Eu vou agradecer o quê? Eu vou agradecer a omissão, a falta? E naquele momento, eu senti muito forte que eu deveria agradecer somente o fato dele ter tido desejo pela minha mãe. Porque não foi amor, foi desejo, creio eu. Porque eu nunca perguntei isso pra ele, mas eu agradeci o fato dele ter tido desejo pela minha mãe, porque o desejo que ele teve pela minha mãe me gerou, e eu posso hoje mudar a vida de outras mulheres e mudar a vida dos meus filhos. Veja só, eu tenho uma linhagem porque o meu pai um dia desejou minha mãe. Isso para mim foi um divisor de águas. E é tão bonito, Flor, você hoje resgatar gerações. Você resgata relações e, consequentemente, gerações tendo sido ferida por isso. Né? Então, assim, é de uma beleza tão grande você poder ter a habilidade de conseguir recuperar relacionamentos, casamentos que estão quase no divórcio ou no divórcio. E um deles foi o nosso. E quando se diz que o propósito da gente tem muita ligação com o nosso bloqueio, né? Com a nossa ferida. Então, eu fico muito maravilhado, assim, grato por poder perceber quão poderosa é a sua intervenção junto às pessoas, que isso se reflete nas pessoas que te mandam a mensagem: olha, a gente tá vivendo bem, né? Então, você até já falou uma vez que você perdeu dinheiro deixando de atender relações abusivas para agora tratar de recuperar casamentos. Então, assim, eu sou muito orgulhoso
de ter você como minha companheira e, assim, genuinamente, você não é uma mulher que faz aquilo pelo dinheiro. Você faz para recuperar gerações. Então, isso é muito bonito. É porque, sabe o que eu acredito? Eu acredito que o casamento ele é como um vaso de plantas. Muitas vezes você vê um vaso e você vê várias folhinhas amarelas. E você pode pensar assim, eu vou jogar esse vaso fora, porque tá tudo amarelo, não faz sentido. Mas quando eu entendo que eu posso podar as folhas amarelas e que novas folhas virão e que essa plantinha ela pode nascer e morrer no mesmo vaso, eu entendo que o casamento pode nascer e morrer dentro da mesma relação com as mesmas pessoas. O que isso significa? Eu estou falando de você separar e voltar várias vezes com a mesma pessoa? Não. Eu estou falando de você abandonar hábitos antigos. Eu estou falando de você ressignificar aquilo que é necessário no casamento. Eu estou falando de você retirar aquilo que não serve mais para vocês. E uma vez que você vai ressignificando isso, você de fato constrói um vaso de plantas verdinhas. Nunca mais vai ter uma amarela? Vai. Existe crise no casamento? Existe. O que você não pode viver é em crise. Mas quando você supera uma crise, se arrepende, entende, passa por uma redenção, aquilo ali já foi superado. Pode ser que outras crises vão vir. Eu acredito muito no casamento. Eu penso que o casamento é uma das instituições, se não a mais poderosa do ser humano. Por quê? Porque ele traz muito autoconhecimento. Porque ele permite que você se conheça na sua profundidade. Não é? É verdade. E, inclusive, é interessante a gente perceber, Flor, como que os nossos filhos já assimilaram esses conceitos. Porque quando a gente fala assim, o meu filho é mais, quer dizer, o meu marido é mais importante que o meu filho, as pessoas chocam. Choca. É fácil, né, a gente chocar as pessoas, né? Quando você diz assim, eu sou submissa ao meu marido, as pessoas chocam, né? Então, é interessante a gente perceber o quanto que os nossos filhos já assimilaram esses conceitos, né? E estão bem com isso. Né? E esperamos que eles levem isso para as relações deles, porque é esse o exemplo que eles têm, né? De que, gente, é uma coisa a lógica é tão simples, é de perceber o seguinte: primeiro, a Bíblia, poxa, vou ter que falar da Bíblia, mas a Bíblia fala, quando um casal se junta, eles passam a ser um só. Então, é a metáfora da mangueira, da árvore da mangueira. Quando um casal se junta, eles são a mangueira, e os frutos são as manguinhas. Né? Então, só para finalizar, tá. só para fechar isso, foi uma coisa que foi um paradigma meu com a Júlia, que eu precisei chegar nesse assunto e dizer, a Marcele é mais importante que você. Ela chocou, e eu falei do paradigma da mangueira, e ela hoje entende, e ela percebe que, o que é que ela falou na última conversa que nós tivemos, que foi uma conversa dura, o que é que ela falou? Pai, se você e a tia Marcela estão bem, nós estaremos bem também. Veja que isso já entrou nos conceitos base deles. E eu fico muito feliz disso. Essa metáfora da árvore é mais importante do que o fruto, né? E que para que a gente tenha bons frutos, a gente precisa ser uma boa árvore. Eu gosto também de dizer, fazer essa reflexão sobre essa palavra de Deus que diz, o homem e a mulher saem de casa para serem um só. E aí também diz que o homem ele tem que alimentar, o homem faria mal ao próprio corpo, o homem tem que alimentar o próprio corpo, se referindo à mulher, que a mulher é o próprio corpo dele. E se Deus diz para que a gente amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, se você dá o melhor para você, você tem que dar o melhor para mim. Se eu dou o melhor para mim, eu tenho que dar o melhor para você. Porque quando eu faço para você, estou fazendo para mim. E quando eu faço para mim, estou fazendo para você. Porque somos um só. É por isso que casais que dizem, não, porque esse BO aí é dele. Eu choco. Então, muitas vezes eu escuto mulheres que sentam no consultório e dizem, não, porque esse problema aí é só dele. A filha é dele, o filho é dele, a mãe é dele, a dívida é dele. Não, peraí. É de vocês. Por quê? Porque vocês fizeram um compromisso, uma aliança. Hoje vocês são um só, então a dor dele é a sua, a felicidade dele é a sua. E é assim que prospera. E se num casamento houver divisão, não tem como ter prosperidade. É verdade, totalmente. Agora, mudando de assunto um pouquinho, só que a gente tá partindo pro fim. A gente falou que o principal do casamento, porque assim, né? Eu falo que eu já vivi um monte de coisa. Eu digo, meu Deus do céu, se falar de divórcio eu sei falar, de reconciliação eu sei falar, se falar de... É tanta coisa, de ser madrasta, de ter filho, de ter 2 casamentos, de ter separação, de ter... graças a Deus, eu tenho experiência para poder falar sobre muitas coisas que eu vivi na pele sobre relacionamentos. Agora, a gente fala que primeiro tá Deus. Mas e depois de Deus? O que você acha que necessita ter no casamento? Vamos agora falar
depois de Deus, o que precisa ter para que um casal seja feliz? Tá, então vamos considerar o seguinte. Vamos considerar que um casal que não conhece Deus. Como falar para eles? Não querem aceitar Deus enquanto princípio e regra de conduta. Ok. Vão passar por dificuldades nesse processo, mas a ativação masculina e a ativação feminina são fundamentais. É claro que a Bíblia traz isso, mas é como disse o Bert Hellinger, né? Ele disse, eu vou fazer aqui 10 princípios do Roland Rogers, e que são... Não foi o Bert Hellinger. Não, Max desculpa, Geringer. Max Geringer. O Bert Hellinger da constelação. O Bert Hellinger da constelação, exatamente. Mas o Max Geringer, o nome deles parece muito. Mas o Max Geringer falou, eu vou trazer aqui 10 princípios para tal coisa, escrito pelo Robert Rogers. E aí trouxe os 10 princípios e todo mundo viu a autoridade naquilo. Aí ele falou assim, e se eu dissesse que tudo isso, se eu dissesse antes que tudo isso vem da Bíblia, você não me daria a mesma atenção. Eu me daria ouvidos. Exatamente. Então, a ativação masculina e feminina estão na Bíblia, mas é algo que, por exemplo, o Legendários faz isso lá. Né? Então, é a ativação masculina que vai fazer com que o homem entenda qual é o seu papel, a sua postura, e vai mostrar, olha, o papel da mulher... Por via transversa, o papel da mulher é esse. Deveria ter um legendário só para mulheres. Mas um ladies. Um ladies. Momento ladies. Eu ia falar isso. Eu ia dizer que depois de Deus, o que precisa ter são papéis alinhados. Cada um saber o seu papel. Porque quando eu sei o meu papel dentro do casamento, fica fácil você fazer o seu. Quando você sabe o seu e desempenha, fica fácil fazer o meu. O ciclo energético, ele começa aí. Quando eu entendo que como esposa eu preciso te respeitar e você como marido precisa me amar. É interessante que a Bíblia ela não fala sobre amor da mulher para o homem, ela fala sobre respeito. E ela não fala do homem respeitar a mulher, ela fala sobre amar a mulher. E o que acontece é que quando eu te respeito, você se sente incentivado em me amar, porque você se sente um homem respeitado. E quando você me ama, eu me sinto incentivada em te respeitar. E assim a gente entra no ciclo energético. É como se o tempo todo eu estivesse sendo movida pelo amor que eu sinto que você tem por mim. E você sendo movido pelo respeito que você sente que eu coloco para você. Né? Faz sentido isso? É nessa hora que eu vejo que Salomão não teve o que eu tenho. Então, assim, o cara teve a sabedoria... Demais, né? mas né, não teve o amor de uma mulher genuíno e a reciprocidade disso. Então, totalmente, de fato, né, a questão dessas palavras, assim como acontece como os pais que querem o amor dos filhos, quando, na verdade, eles têm que cobrar o respeito. Né? Senão a coisa não funciona. Se a gente fica buscando o amor dos filhos, a gente vai se... Vai Entende? Vai se complicar. Por quê? Porque eu vou dar tudo porque eu quero o amor. Né? Exatamente. E não, o que a gente precisa é ter o respeito deles. E o amor, ele vai vir, por quê? Eles sabem que o nosso amor é incondicional. É incondicional, eles sabem disso. E você sabe que é por isso que eles dão mancada? Exatamente. Filho dá mancada porque sabe que o amor é incondicional. O excesso vira veneno, então a gente tem que ter exatamente essa dose, né? Mas é muito comum isso em relações de pais separados, né? Muito comuns, né? Inclusive foi o meu erro, querer dar demais, né? E você sabe que é mais com os homens, tá? Mais com os homens. Os homens, eles tentam suprir mais os filhos depois que eles separam do que as mulheres. E por quê? Porque a mulher geralmente fica com mais tempo. A mulher, ela acredita que por ela ter gerado o filho na barriga, ela tem mais espaço, o que não é verdade. As mulheres, elas acreditam que porque elas são mães, elas têm mais direitos do que o homem, porque eu gerei. Aquela mulher que diz, eu gerei 9 meses, eu sou mãe, ela é minha filha, ele é meu filho. Opa, peraí. Pra você poder gerar, precisou de um negocinho meio ali, precisou de uma sementinha. Ou seja, o filho é dos dois. E eu penso que é assim que a gente vai... na verdade, em Cristo, a gente vai resolvendo tudo. Né? Em Cristo, a gente vai resolvendo tudo. Interessante que eu achei que o nosso podcast ia durar pouquíssimo tempo. Porque é verdade. E como sempre, a gente conversa muito, né? A gente vai precisar fazer a parte 2. Eu vou deixar aqui aberto para que se essas mulheres quiserem saber mais coisas, para elas pedirem e a gente faz uma parte 2. O que você acha? De fato, a gente não falou nada. A gente não falou da nossa relação, a gente não falou das nossas viagens, dos nossos planos, dos nossos projetos, da nossa... Se bem que tem planos que não podemos contar. Não, claro. Tem planos assim que vão surgir lá na frente, assim, porque realmente
merece esse São planos esse muito de segredo. Deus. É muito de Deus, é Né? verdade. É. Agora eu vou terminar o podcast do jeito que eu termino com as outras pessoas. Certo. É uma pergunta que eu faço no final das minhas terapias. A pergunta é: qual é o maior ganho? Você já ouviu falar isso? Você só não sabe do que eu vou falar. Tá. Mas como a gente tá falando de relacionamento, e tem que ser sucinto, tá? É verdade. Qual é o maior ganho em ser casado? Relacionamento. É eu saber que eu tenho uma pessoa por mim. É eu saber que eu tenho por quem lutar. Porque eu sabendo que na minha casa existe uma família, eu preciso dar o meu melhor para o mundo, para que eu possa trazer o provimento, para que eu possa, para que as pessoas de dentro dessa família, elas se orgulhem de mim, né? E eu passe a ser espelho de admiração e de exemplo para que eles lá na frente não venham a me decepcionar, porque está em Provérbios: se você não disciplina, se você não dá o exemplo, você vai ser envergonhado. Então, E vai. tá tudo lá. Muito bom, por quem lutar. Fiquei me achando agora. O meu maior ganho em ser casada é ver as maravilhas que Deus pode fazer. Porque é isso que eu vi nesses 6 anos de relacionamento com você. O tamanho dele e o que ele pode fazer na vida daquele que o serve. Então eu vejo Cristo em você. E isso acalenta o meu coração todos os dias. E eu penso que é por isso que a gente está aqui. Para a gente poder falar sobre ele para as pessoas e ajudar casais através dele a viverem isso que a gente vive. Mesmo depois de tanto perrengue, de tanta separação, de tanta coisa, viver isso que a gente vive. Não é, meu amor? Verdade, é verdade. E assim, a gente vem de algumas experiências onde a gente vê gente com tanto dinheiro, onde a gente vê gente com uma vida aparentemente tranquila, mas que, mais, dentro de igreja, inclusive, né, que são assim crentes antigos e que acreditam que têm muito conhecimento da palavra, mas que eles ainda não acessaram a essência do que é o ter a irmandade com outras pessoas e que acabam impondo tantas regras. Então, realmente, eu acho que a gente está conseguindo encontrar um equilíbrio entre servir a Deus e se relacionar com o mundo. E como dizem, eu não sei versículos porque eu não decoro, mas como dizem Mateus, que a gente possa ide, né? Ide e espalhe o evangelho sobre o mundo. Acredito que isso aqui foi uma sementinha que a gente plantou. Espero colher bons frutos disso, acho que vamos colher. Muito obrigada por esse tempo, estou muito feliz pelo nosso podcast. Quer falar mais alguma coisa para finalizar? Não, meu amor, tá tudo certo. Pessoal, esse foi mais um episódio bônus do Pod Fica, um episódio sobre casamento e relacionamento. E não podia ter pessoa melhor para falar sobre isso, que é o meu esposo. Se você quiser saber mais sobre isso, porque a gente não falou nada, porque a gente conversa muito, a gente faz um parte 2. Então pode deixar aqui no comentário, eu quero a parte 2, que a gente faz a parte 2. Beijos, porque eu mando beijo mesmo. E até o próximo Pod Fica. Tá bom.